que eu recebi aqui. É possível fazer a união de argamassa antiga com argamassa nova usando aditivo? É possível, né? E na verdade, assim, é a solução mais prática que você vai ter, mas precisa ser um aditivo realmente desenvolvido para gerar esse grau de aderência, e isso não é fácil. O monomassa em si, ele possui esse aditivo, tá? É uma parte de aderência, como eu comentei até agora, proporciona aderência em aço e também vai potencializar essa aderência em cima de outras argamassas. E fora do monomassa nós temos a 750, que é portfólio nosso, que é o composto basicamente isolado ali, que consegue fazer essa finalidade sim. Tá? Mas não é qualquer produto, não é de qualquer forma. Perfeito. Existe uma máxima no mundo do monolítico, né? Mas no monolítico mais especificamente. Por quê? Geralmente nós usamos 3 ou 2 camadas de argamassa. Primeiro seria o revestimento estrutural, o primeiro revestimento estrutural, que no Brasil ganhou o nome de chapisco, por ser parecido com chapisco, né? Um chapisco, na verdade, qual a diferença desse recobrimento estrutural e do chapisco que nós conhecemos? É que um chapisco ele tem no máximo 5 milímetros de espessura. E o nosso recobrimento estrutural, ele já foge disso, porque ele vai ter no mínimo ali 1 centímetro de espessura, né, ou 10 milímetros. No meu caso, eu usava essas 3 fases antes de conhecer o monomassa, né, e isso atrasava um pouco a obra, porque você tinha que usar aquele 1 centímetro de recobrimento, depois você vinha com o embolso final e depois o reboco. Mas com o monomassa, nós conseguimos hoje fazer o recobrimento da malha numa primeira instância, né, e imediatamente eu parto com a laje para concretar e para nós podermos acelerar o processo. Então o monomassa me ajudou muito nesse sentido. Então o que ocorre? Existe a máxima no mundo do monolítico em que você não pode passar de 3 dias para fazer o recobrimento estrutural com o embolso. E isso, eu não vou por essa máxima, porque a gente consegue fazer com mais dias. E essa pergunta é interessante exatamente porque a gente usa o monomassa misturado a um pouco de cimento e um pouco de água, fazendo aquela diluição, para poder fazer uma camada, uma película que a gente cria, na verdade, de cimento, para reforçar a aderência da massa antiga com a massa nova. Estou passando até dica, que é um trabalho próprio, né? Mas assim, é possível. Você já falou aí, alguém iria usar só o monomassa, né, para fazer essa liga, mas existe uma técnicazinha que a gente consegue utilizar e fazer o recobrimento estrutural posterior ao chapisco sem considerar esses 3 dias exatamente. Tá? É óbvio que você não vai ultrapassar, vai passar aí 1 mês, 2 meses para poder colocar esse reboco, o embolso sobre esse recobrimento, mas é possível sim, reforçando aí o que o Gustavo colocou. Eu acho que a câmera do Gustavo travou, talvez ele esteja com algum problema de internet, mas já está voltando, caiu. Então, nós iremos para a próxima pergunta, e você que pegou aí a dica, essa é uma dica muito interessante no mundo do EPS. Então, você consegue aí auxiliar o seu cronograma, acelerando o recobrimento, a concretagem da laje, deixando para fazer o embolso depois dessa forma. Opa, o Gustavo voltou aí. Deu instabilidade aí. Então, correto, Gustavo, que eu coloquei aqui, tem alguma coisa a acrescentar nesse sentido? Tem sim. Na verdade, assim, a literatura em si, ela fala que o período ideal para você fazer a sobreposição de camadas se dá entre 8 e 12 horas. Né? Então, na prática de obra, ninguém consegue trabalhar nesse período de tempo. É muito justo, é uma coisa realmente empírica de você esperar que uma obra consiga fazer toda a cobertura de segunda camada de argamassa. Nós chamamos de segunda camada porque o monomassa permite isso, mas seria, digamos, a terceira para quem faz chapisco, né? Em 12 horas, até 12 horas. Então, assim, nós já fugimos da literatura ao assumir uns 3 dias, mas
com o monomassa a gente consegue ter uma flexibilidade ainda maior, né? Então é possível sim, como eu comentei antes, não é qualquer produto, não é de qualquer forma. Exato. E essa literatura, na verdade, seria uma NBR, se eu não me engano, a 15575, né? Que fala sobre esse recobrimento. Mas até pelo horário de trabalho que você tem né, no CLT, você vai chegar às 7 horas da manhã na obra, e então você só vai ter que trabalhar meio período para que você possa. Então você teria que colocar um segundo turno para entrar com essa massa, né? No máximo 8 horas, e aí seria completamente inviável. Então você, como você disse, todo já foge dessa literatura qualquer situação, porque se você colocar a argamassa, a segunda camada no dia seguinte, você já fugiu da NBR.